Amigos gremistas, a principal informação deste sábado deu conta de que João Pedro Galvão não vestirá mais a camisa do Grêmio. É uma informação que circula na imprensa, nas redes sociais, mas pelo fato do jogador não ter sido relacionado para a partida entre Grêmio e Juventude, tem muito pingo de verdade nessa história. Eu já vou falar sobre isso. Antes, mais uma vez, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito em nosso canal aqui no YouTube, para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, porque é somente desta maneira que nós vamos crescer cada vez mais. Recomende aos seus amigos gremistas esse nosso espaço de comentário tricolor, porque assim nós vamos crescer juntos. Tá bom, gente? Conto com todos vocês que são gremistas e que nos acompanham nas redes sociais. Bom, João Pedro Galvão não vestirá mais a camisa do Grêmio. A informação partiu do jornalista Eduardo Gabardo, da RBS, que dá conta de que o jogador pediu à direção do Grêmio para ser liberado do empréstimo. O empréstimo dele iria até o final desse mês de julho, e ele pediu a antecipação da liberação porque provavelmente ele entende que não tem mais ambiente no elenco tricolor, o torcedor não gosta dele, ele não está conseguindo render aquilo que nós gremistas e a própria instituição Grêmio espera dele, e acredito que até o próprio técnico Renato não está gostando do que ele vem apresentando, mas ainda o Renato, pensando no lado humano, talvez queira continuar dando essas oportunidades, como tem acontecido nas últimas partidas, e o estupim de uma mini crise aconteceu no jogo contra o Palmeiras, que o jogador entrou em campo, só a presença dele já foi associada a um resultado de vitória que o Grêmio tinha e que deixou escapar, né? Ele tem sido apontado como o principal causador pelo mau resultado, e aí as críticas muito grandes para cima do técnico Renato, que já manifestei a minha opinião, errou pela insistência com esse jogador. Bom, o João Pedro Galvão sequer foi relacionado para a partida desse domingo no Alfredo Jaconi contra o Juventude, o que realmente dá indícios de que ele se despediu e não vai vestir mais a camisa do Grêmio. Eu acho que nessa história toda, gente, por tudo que aconteceu, eu acho que esse foi o bom senso de toda a história. Porque imagine a cabeça desse jogador, certo, gente? Como o técnico vai utilizar um jogador que, sabendo que a hora que ele entrar em campo, o estádio inteiro vai vir abaixo com vaias, e ele sabe que ele está devendo para a instituição Grêmio, para o time do Grêmio, para os seus companheiros, para os seus torcedores, então ele não vai desenvolver. E o próprio técnico Renato, eu já critiquei aqui, a insistência com o jogador, e principalmente no momento que o Renato continuava dando chances ao jogador, acreditando numa reabilitação, algo que não aconteceu em um ano e não iria acontecer agora, com a pressão ainda maior da torcida. E eu criticava o Renato pelo fato de continuar utilizando o jogador ao invés de preservar. Porque nós temos que também entender, gente, que o João Pedro é um ser humano. Como ser humano, ele tentou fazer o melhor para o Grêmio. Ele não conseguiu. Assim como tantos exemplos nós temos no futebol de jogadores que não deram certo. E o João Pedro Galvão foi um deles que não deu certo. Por mais que ele tentasse, por mais que
que o Grêmio, o técnico Renato, insistisse com ele, ele não deu certo. Então, assim, a não utilização dele vai de encontro à preservação do atleta. Imagine, eu volto a dizer, imagine a cabeça desse jogador, o psicológico, quando ele era chamado para entrar num jogo do Grêmio, sabendo que o estádio todo viria abaixo com vaias. É bastante complicado. É bastante complicado. Nós temos que ver também esse lado humano. O certo é que ele não deu, não serviu ao Grêmio, não deu certo. E o Grêmio já deveria ter tomado uma atitude com relação a esse jogador lá no início da temporada, porque tinham se passado 6 meses e o jogador sequer tinha feito um gol com a camisa do Grêmio, né? E todas as vezes que ele entrou em campo, ele não demonstrou a capacidade, ou ele não apresentou aquela capacidade de vestir a camisa do Grêmio. Por N fatores, o jogador que por onde passou fez gols, mas no Grêmio ele foi muito mal. O Grêmio insistiu, e aí o desfecho, infelizmente, é bastante ruim, principalmente para o jogador, para o técnico Renato, para o time do Grêmio. Algo que poderia ter sido evitado no início deste ano. Não, o Grêmio insistiu com algo que tinha tudo para dar errado. E realmente deu. Eu acho que o João Pedro Galvão também, no momento que ele sai do Grêmio, ele não vai ter motivo para reclamar do torcedor, reclamar da instituição e muito menos do técnico Renato, que deu todas as oportunidades possíveis e imagináveis para ele apresentar um futebol que lhe desse também a garantia e o poder de vestir a camisa tricolor. Então, o João Pedro, eu acho que numa atitude coerente, ele deveria sim agradecer, pedir desculpa ao torcedor, agradecer àqueles que acreditaram no seu potencial e principalmente porque ele não jogou de graça. Ele ganhou 1 milhão por mês e lá se vão 12 milhões. Eu não sei quanto que o Grêmio pagou pelo empréstimo. Não acredito que o jogador tenha vindo de graça da Turquia para cá. Então é um jogador que custou caro e que não deu resultado. E que agora, voltando ao seu clube de origem, buscando novos ares, tomara que ele encontre o futebol, porque, como eu falei, né, gente, é um ser humano. Ele tentou de todas as formas e maneiras, mas não conseguiu desenvolver no Grêmio. E ao técnico Renato fica mais uma lição que tomara que ele tenha aprendido. Algo deste tipo, o Renato já insistiu demais com outros tantos jogadores que passaram pelo Grêmio e que o Renato insistiu e que o Renato acabou contribuindo para, não digo um final de carreira desses jogadores, mas com certeza um ruído nessa campanha, nessa trajetória futebolística de alguns jogadores. Eu vou citar o caso do Bressan, que o Renato insistiu demais e a gente ficou sabendo o resultado depois, né? O próprio zagueiro que depois esteve envolvido com casas de apostas, aí me fugiu o nome agora, né? Também o Renato insistiu demais. Talvez a maior insistência do Renato tenha sido com o centroavante André, que por onde tinha passado tinha sido goleador, mas a exemplo do JP Galvão, no Grêmio não deu certo. Apesar de o André foi mal, mas ainda deu uma contribuição um pouquinho maior do que o JP Galvão deu nesses 12 meses que ele permaneceu servindo o plantel gremista. E outros tantos jogadores que a insistência do Renato contribuiu para um decréscimo na carreira de alguns jogadores. Talvez um dos casos que a gente até dá razão ao Renato pela insistência é o caso do Tassiano, que hoje é o principal jogador
do Bahia. Talvez o Tassiano tenha sido um exagero de muitos torcedores que criticavam, que vaiavam esse jogador, mas eu acho que para nível de grupo, ele era um jogador que também tinha sua contribuição. Não era tudo aquilo, ele tinha suas limitações. Só que a gente tem que entender o seguinte, quando o jogador vem para o Grêmio e tem limitações, nós não podemos esperar dele uma atuação, uma passagem de craque, porque ele tem as suas limitações. E aí nós temos que criticar quem traz esse tipo de jogador, principalmente, e depois quem é obrigado a escalar porque não tem outros para colocar no seu lugar. Que o João Pedro Galvão reconheça por tudo que o Grêmio tentou dar a ele e que, infelizmente, ele não conseguiu devolver ao Grêmio. E que seja feliz em outros ares e que o técnico Renato, para finalizar, gente, aprenda mais uma vez que a insistência ela é válida até certo grau. No momento que você extrapola pela insistência, você acaba prejudicando a carreira de um ser humano. E o Renato já deu exemplos de que acabou prejudicando a vida profissional de muitos jogadores pela insistência. Que sirva isso de lição. Gente, se você gostou desse nosso comentário, antes de você sair desse vídeo, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, recomende aos seus amigos gremistas. Eu lanço mais uma vez o desafio. Convide 5 gremistas da sua relação de amigos para se inscrever no nosso canal e fazer com que esse espaço de gremista para gremista cresça cada vez mais. Estamos conversados? Tchau para vocês.